pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Agora nesse projeto, que é o História das Religiões, eu sou o professor e teólogo David Thomas e desde o início do ano tenho feito então uma abordagem histórica das religiões do mundo de uma forma geral. Portanto, antes de mais nada, assim, se eu cometer algum equívoco, alguma fala errada, ou se eu falar alguma coisa que ofenda a religião de vocês, eu estou falando de religiões que eu não faço parte, peço desculpas desde já. Também não sou o senhor da razão, não sou nenhum deus aqui, nenhuma divindade, tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais, tanto do Facebook, do Instagram e do Scooby, assim como os livros também que eu costumo ler. Eu vou deixar meu link aqui caso você queira ajudar, tá bom? Bem, hoje a gente vai, nesse segundo vídeo, falar sobre os textos sagrados, os dogmas do zoroastrismo. A gente já conversou um pouquinho sobre o seu fundador e suas origens lá no vídeo 1. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é a parte mais litúrgica dessa religião. Bem, o texto sagrado, esse é um dos poucos que eu não li, tá? Eu ainda vou ler o texto sagrado, que é o Zend Avesta, é o texto sagrado do zoroastrismo. Eles acreditam que eles atribuem, na verdade, esse texto ao profeta Zaratustra, ok? O que eu sei é que nesse texto, tal como no Alcorão, a própria Torá, a Bíblia Sagrada, o Zaratustra ele faz ali diversas proibições, dentre elas derramamento de sangue, adoração a outras divindades, ou seja, o politeísmo, fazer uso de artes mágicas, adivinhações, etc. Então a gente já vê ali, já desde a da antiguidade, um pequeno passo já, de fato, ao monoteísmo. O local de culto, no fogo sagrado, eles têm tipo uma pira ali de metal que os sacerdotes dessa religião, eles têm que sempre manter aquela chama acesa. Para quem mora, já foi para São Paulo e conheceu o Museu do Ipiranga, já deve ter visto ali aquela tora que nunca apaga, mesmo com a chuva, enfim. É basicamente aquilo que eles têm que fazer. Então, o fogo é um elemento da natureza muito importante dentro da cultura do zoroastrismo. Eles não têm aquelas diversas divindades, aquelas representações em pedra, e enfim. Contudo, eles têm esse elemento do fogo sagrado, como algo de fato sagrado. Isso eu acho que perdura até hoje nas religiões abraâmicas, O próprio Deus, ele aparece para Moisés ali numa chama de fogo, enfim. Então, até hoje tem esse simbolismo do fogo como algo muito sagrado. Em diversas religiões, não somente nas religiões de origem monoteísta, não. Muitos chamam o zoroastrismo muitos historiadores, inclusive, chamam o zoroastrismo de religião não monoteísta e nem politeísta, e sim uma religião dualista. Por quê? Eles têm ali duas divindades. Eles têm o Ahura Mazda, que vamos pensar assim, o deus, a divindade do bem, e eles têm o Ahriman, que é a divindade do mal. Então, se você perguntar para alguns historiadores, muitos deles vão dizer é uma religião dualista. Só que não é bem assim, tá? Da mesma forma que aqui no nosso hemisfério, no nosso tempo, enfim, dentro do cristianismo, por exemplo, você tem, em sua grande maioria, adoradores de Jesus, mas você tem também pessoas que adoram ao Satanás, que é o satanismo, etc e tal. Então é óbvio que lá também tinha isso. Tinha uma grande maioria que cultuava esse deus do bem, que é o Ahura Mazda, e também adoradores, sabe lá qual o motivo, adoravam o Ahriman. Adoravam e ainda adoram. Lembrando que é uma religião, embora não muito falada, não muito conhecida, enfim, ela ainda existe, tá? O objetivo desse segundo vídeo é trazer para vocês as semelhanças que existem não somente entre essas divindades, mas as demais as crenças, a questão ritualística e dogmas do zoroastrismo com as suas religiões filhas, vamos pensar assim, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Eu quero focar bastante nesse aspecto
nesse segundo vídeo aqui. Você que acredita até hoje que seu Deus é original, você cristão e muçulmano, judeu, que acredita até hoje que seu Deus é original, é único, sabe, totalmente próprio, não tem nenhuma ligação com nenhuma outra religião, a não ser ele mesmo, pode já saber que você está totalmente enganado. No mínimo, você foi vítima de uma mentira histórica. Tanto em dogma e crença, gente, mas elas são praticamente sinônimos, tá? E aí, eu fiz até umas anotações aqui, porque eu quis trazer bem detalhado para vocês quais que são os dogmas do zoroastrismo, e vocês vão perceber assim a total ligação que eles têm com os dogmas do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, tá? Veja só, proibição de práticas mágicas, negação do politeísmo, sacrifício sem sangue, isso é bem interessante notar, essa questão de sacrifício sem sangue, porque o Ahura Mazda, ele era um pouco mais gentil do que Yahweh, né? Do que o que eu sou lá do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, né? E se vocês verem, Deus assim adora, né, um churrasquinho muito bem passado. Para os seguidores de Arimã, um inferno ou um purgatório, que muito provavelmente eram eles que tinham dado origem a esse local espiritual, os aguardava, né, para quem seguisse Arimã, que é o deus do mal, né? Olha, isso também é muito curioso. Eles acreditavam que um salvador chegaria à Terra, ressuscitaria os mortos, e que seriam submetidos a um julgamento, e com isso daria seu fim dos tempos. Veja só. Aí eu lhe pergunto, realmente, será que no judaísmo, no cristianismo e no islamismo essa crença deles é tão original assim? Será que nada foi copiado na história? Pois é. Tirando o fogo sagrado, era proibido qualquer tipo de representação de seu Deus. Eles não podiam ter, assim como a grande maioria dos povos da antiguidade, ter representações especialmente em pedra, tá? Então eles e os hebreus, eles tinham isso, mais, né, além de tudo, tinham isso também em comum. Esse aspecto eu acho bem interessante, ó. Proibição de se enterrar os mortos, devendo deixá-los ao ar livre e devorá-los pelas aves, né, em um lugar chamado de do silêncio. Contudo, essa prática, gente, ela tem sido proibida, tá, nos últimos tempos, até por questões sanitárias e, enfim, né, as coisas têm que mudar um pouquinho, tem que avançar um pouco. Então, desculpem decepcioná-los, mas assim, gente, ressurreição, proibição de adoração de imagens, adoração a uma única divindade, negação ao politeísmo, inferno, paraíso eterno, enfim, todas essas coisas, me desculpem, mas não nasceram do cristianismo, não nasceram do judaísmo, nem do islamismo. No mínimo, até onde a história chegou, isso aí veio do zoroastrismo, veio dos persas, tá? Então me desculpem decepcioná-los, enfim. Essa foi uma religião que eu gostei bastante de estudar sobre ela. Eu tinha estudado um pouco sobre ela, para falar a verdade. Primeiramente, eu tinha uma professora de história na escola. Quando estávamos estudando os povos antigos, abordamos de forma muito rápida. Na faculdade de história, também abordamos não tão rápida assim, mas não da maneira que eu gostaria de me dedicar. E na minha pós-graduação, a gente já entrou um pouquinho mais a fundo, que era o que eu queria, tá? Muita gente ainda nega, especialmente os cristãos. É que a gente tem muito contato com cristão, mas se você falar com um muçulmano, piorou, né? Eles negam isso, mas o monoteísmo não nasceu dos hebreus. Não nasceu do povo hebreu, tá? O povo hebreu, no mínimo, teve algum momento ali que eles tiveram contato com os persas e acabaram adotando esses dogmas e essas crenças, enfim, para si, tá bom? Bem, gente, é isso. Esse vai ser o penúltimo vídeo, né, desse projeto. Foi uma religião rápida de se abordar, mas que eu acho que ela precisa, sim, ser lembrada, até porque muitas e muitas outras religiões que eu vou conversar com vocês sobre aqui nos vídeos, eu vou ter que retomar um pouco a ela, tá bom? É isso, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar todos os meus links para as minhas redes sociais, das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, assim como eu vou deixar também
o link de toda a playlist das religiões que eu tenho falado. Se eu ofendi alguém, mais uma vez me desculpe, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo e até mais.